Números, capítulo 32. As tribos de Rubem e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazar e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Rubem: irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Assim procederam vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez este juramento: estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos antepassados, como raça de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, Ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nestas terras apriscos para nosso gado
e cidades para nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que nossa herança nos seja concedida no lado leste do Jordão. Então, condescendeu Moisés: se de fato procederdes conforme dizeis, se sairdes para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar, assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel, e esta terra será vossa propriedade diante de Yahvé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para vossas famílias, e currais para vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes, cumpri-o. Então, os homens de Gade e Rubem afirmaram a Moisés: teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Yahvé para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: seus filhos de Gade e os filhos de Rubem, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhe-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Rubem prometeram: o que Yahvé orientou a teus servos, nós o faremos.
Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã, porém tu nos concederás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Rubem e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e reino de Og, rei de Bassã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Gibeá, Bet-Nira e Bet-Arã, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para seus rebanhos. E a tribo de Rubem reedificou Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibmá, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou Avote Jair, povoados de Jair. Enoba subjugou Quenate e as cidades circunvizinhas, e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome.